Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens recebidas pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier, reunidas na obra Caminho, Verdade e Vida, publicada pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos a mensagem de hoje, vamos pedir aos amigos para curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, acionarem o sininho para serem avisados das próximas postagens, lembrando que o programa Gotas do Evangelho é diário e também, se for possível, sempre agradecemos que possam compartilhar com seus amigos. Isso é importante porque assim o YouTube aumenta o alcance do canal junto àqueles que buscam também conteúdo parecido com o nosso na plataforma do YouTube. Ok? Muito obrigada. Vamos então à nossa mensagem de hoje. O nosso é o capítulo 36 hoje. E o capítulo 36 tem o título de Heresias. Heresias. Ora, o que são heresias? Vamos buscar aqui a definição do dicionário. Heresia é interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela Igreja. Ou seja, aquilo que não é concordante com a interpretação da Igreja era considerado heresia. Também pode significar teoria prática, ideia que nega ou contraria a doutrina estabelecida por um grupo, não necessariamente religioso. Então, vejamos então que heresia é uma teoria, ideia ou prática que nega e contraria a doutrina estabelecida. No caso aqui, a doutrina que estabelecemos em nós é a doutrina cristã, e a doutrina espírita, ela é uma consequência na medida em que ela vem depois e nos traz mais elementos e subsídios para compreendermos melhor a mensagem de Jesus e assim trabalharmos melhor a nossa renovação moral, objetivo que viemos dar continuidade nesta reencarnação, não é mesmo? Então, esse é o título da mensagem de número 36, Heresias. 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 O versículo destacado por Emmanuel é o versículo 19 do capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou seja, aqueles que moram na cidade de Corinto, ou moravam à época. Paulo de Tarso, então, diz o seguinte aos companheiros de Corinto: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, aqui lembrando das ideias falsas da nossa definição, ele fala aqui sinceridade. Então, falsidade, sinceridade, erro, desvio, tudo isso pode ser classificado à conta de heresia. Mas Paulo de Tarso, então, nos coloca que é importante que hajam heresias para que tenhamos a oportunidade de testemunhar o nosso posicionamento concordante com a doutrina do Cristo, com o Evangelho. Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo da seguinte maneira: recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam que os descrentes possuam tribunais e vozes. Isto é justo. Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte
não ajuizam sobre o amor divino com a necessária compreensão. Afinal, os condenados e desesperados da sorte não seriam os infelizes? Então a gente já fica pensando, por quê? São infelizes. E ele continua: que dizer-se do pai, que amaldiçoou o filho por haver regressado à casa enfermo e sem esperança? Então aqui ele faz um paralelo moral. Então, houve nessa heresia um afastamento, um desvio, mas são infelizes. E num momento qualquer, lembrando bem a parábola dos 2 filhos, onde um pede a metade da herança, vai embora, gasta tudo e volta. E o pai não faz nada quando ele pede, dá o que ele pede e vê o partir. O vê partir e o vê voltar. E o pai fica tranquilo, porque o pai sabe que o afastamento da sua luz traz a nós vazio, infelicidade. E num determinado momento da nossa jornada a gente vai voltar. No caso, eu gosto de pensar que já estamos voltando. Não é? Estamos voltando. O desvio foi longo, nos afastamos, mas como os trabalhadores da última hora, como nos lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos nós, os espíritas, voltando, desta vez alicerçando a nossa fé na razão que a doutrina nos oferece e seguindo Cristo com essa fé alicerçada na razão e a partir daí fazendo o que nos cabe fazer e deixando que o desvio fique no passado. Não vamos nos ater a ele, a sentimentos de culpa, porque o arrependimento já aconteceu. E nós já estamos no trabalho de reparação, de elevação, de esforço, de confiança. Emmanuel continua: quem não consegue crer em Deus está doente. Que frase maravilhosa. Quem não consegue crer em Deus está doente. Quem não crê em Deus não é porque não quer crer em Deus. Não, hoje eu acordei e não quero crer em Deus. Não consegue. Ou porque o orgulho o impede de ceder ao amparo do Pai, ou porque o egoísmo não permite ainda que ele veja nada além de si mesmo. Quem não consegue crer em Deus está doente. Então a gente vê que realmente é uma limitação. E de novo, como limitação, bem está aqui, que são desesperados da sorte. Da sorte. Da própria sorte que buscaram. Mas que ainda nós estamos limitados ao nosso estágio atual de crescimento. A gente não improvisa maturidade moral. Ela é arduamente construída. E muitas vezes temos pontos de resistência, muitos pontos de resistência, talvez não tantos, mas o suficiente para nos causar muitos problemas. Então, toda vez que vem a resistência, cria-se a limitação e eu não consigo ser bem-sucedido nas minhas provas. E eu preciso que elas se repitam e se repitam e se repitam até que a resistência vai sendo quebrada pela própria dor que vem pela consequência da má escolha.
E, parafraseando Emmanuel, isto é justo. Então vamos repetir. Quem não consegue crer em Deus está doente. Veja, não é doente. Porque é um estágio só de limitação. E toda a nossa limitação será superada, porque fato é que estamos fadados, condenados, no melhor sentido dessa condenação, à perfeição. Então qualquer problema, limitação, imperfeição, tudo isto com o tempo será superado, porque nós somos filhos da luz, centelhas divinas. Filhos de Deus. Nessa condição de doente, quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera. Porque é uma limitação, é assim que eles veem. Eles falam com muita propriedade da inexistência de Deus. Veja. E ele coloca isto como uma doença. O espírito enfraqueceu. Né? Enfraqueceu e adoeceu numa fraqueza das suas capacidades espirituais. Ele acredita que está certo, é sincero na sua visão perturbada. E Emmanuel diz que a palavra dos desesperados é sincera por partir de almas vazias, em gritos de socorro. Por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Então, se vemos aquela pessoa materialista dizendo com toda a propriedade que não acredita em Deus, que na verdade é o homem que resolve tudo e cria tudo, e que Deus é uma ideia ridícula e infantil de mentes fanáticas, não é? Que dizem por aí. E diz com toda a propriedade. E ele fala que isso, na verdade, é um grito de socorro. Porque esse espírito sabe que é filho de Deus. O que essa doença cobre essa verdade dentro dele mesmo. Então, o que há na essência é um pedido de ajuda do próprio Pai Celeste. Um pedido inconsciente. Muito profundo e grave isso, não é? Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, porque quando alguém nos ataca e parece de alto a baixo, perturbado, fácil dizer, perturbado. Mas quando chega na sua cátedra, falando difícil, ou que não, mas tocando e batendo nas nossas feridas, ai, dói. Como ver essa pessoa como um doente, um frágil? Como não nos sentirmos realmente confrontados? Daí ele fala do testemunho, lá no versículo de Paulo. Para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Esse é o testemunho de nos mantermos o quê? Calmos e serenos na nossa fé. Se nós sabemos que estamos no caminho do bem, que este é o caminho certo, que é o caminho do equilíbrio, que nada nos tire desse equilíbrio. Venha de onde venha. E aí não estamos falando de discussões religiosas.
Estamos falando na tradução do bem em qualquer setor da nossa vida, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, onde somos, muitas vezes, diariamente confrontados com o erro, até mesmo o erro da visão que as pessoas possam ter de nós. Mas esse é um problema da perturbação delas, a doença é delas, o desequilíbrio é delas, a visão torta é delas. Ok. Não vamos deixar ou vamos nos esforçar para não deixar que isso nos enfraqueça. Porque pode nos enfraquecer. Hoje em dia nós vemos as questões do bullying. Pessoas que entram em depressão pela pressão exercida, e hoje em dia essas pessoas estão sendo muito agressivas nessa forma de atacar a moral uns dos outros. É muito difícil isso. Daí, de novo, Paulo falar em testemunho. Testemunho, muitas vezes, é muito sacrificial. Não nos deixarmos contaminar por agressões constantes, e não falo físicas, não. Não falo físicas, falo agressões psicológicas, que vamos ver acontecer dentro de casa, com entes familiares, dentro do trabalho, com ditos colegas de trabalho que não são, e não nos deixarmos adoecer com isto, porque isso são heresias. São padrões mentais desequilibrados que tentam nos contaminar. E de alguma forma precisamos blindar, sabendo e nos lembrando e nos alinhando e recorrendo à prece e à reflexão de quem é que estamos seguindo e como é que estamos seguindo aquele que dizemos que seguimos. Vamos relevar o que realmente não tem importância. O que os outros dizem não tem importância. Está ferindo e se for o caso, que possamos muitas vezes, até mesmo é necessário hoje em dia nesses ataques à reputação, quando é uma questão de âmbito até familiar ou um âmbito menor, nós podemos até deixar o dito pelo não dito, mas se ferir a nossa honra, no caso até de situações profissionais, a retratação é um direito que nos cabe. E isso pode ser buscado na justiça. Então, hoje em dia, com essas redes sociais, a gente temos que ter muito cuidado com o que falamos. Porque tem muita gente que não está bem e que pega qualquer coisa e, no seu desequilíbrio, ataca. Mas estão reagindo. Então, hoje, antes de falarmos, precisamos refletir. É um momento muito, muito delicado da nossa humanidade. As pessoas não estão muito bem. E nós precisamos ficar bem. Ou seja, não vamos falar por falar. Vamos pensar no que falamos. Será que é bom eu falar isso hoje? Eu tenho que falar, mas hoje é um bom dia? Não, olha, fulano está alterado. Se eu falar isto hoje, isso não vai dar bem. Esperar um momento melhor, não é? Vamos ver amanhã, vamos orar. Vamos pedir para o nosso anjo guardião nos ajudar, o anjo guardião da pessoa com quem eu quero falar. É o momento da gente amadurecer o nosso entendimento e também de começarmos a usar sabedoria, não é? Nessas situações. Então não falar muito, ser mais pontual,
Porque existem momentos e momentos. Tem momentos que a gente senta para falar entre amigos, né? E mesmo assim, nos tempos que passam, é bom evitarmos certos assuntos. Né? Principalmente quando não sabemos o que o outro está pensando daquele assunto. Então, tem determinados pontos que devem se evitar. Futebol. Antigamente, futebol era a primeira. Hoje eu já coloco futebol lá atrás. Com certeza, a primeira hoje em dia é política. Política, religião e futebol. Política e religião não se discute. E aí é muito importante o que ele está dizendo. Vamos ouvir com parcimônia. Não precisamos concordar, mas também não precisamos discordar. Nós só ouvimos. Você entendeu o que eu estou falando? Entendi. Não preciso dizer se concordo ou não. Porque às vezes é vespeiro. Não é? E em família? Em família são assuntos sobre a vida uns dos outros. Não é melhor não falar? Melhor. Ou pensar muito bem antes de falar. E Emmanuel vai caminhando para a conclusão, nos dizendo assim. Vou repetir aqui a última frase desse parágrafo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços... Eu ainda não tinha lido essa. Ainda que os infelizes dessa ordem, esses que gritam e provocam, ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis. A gente gostaria que fossem inúteis de todos. De vez em quando a gente ainda pega uma pilhazinha, não é? Mas vamos seguir a orientação de Emmanuel. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quem iniciou a obra? Fomos nós, não fomos? Não foi a obra de renovação de nós mesmos? Sobre a obra do outro, a gente não pode arbitrar. A gente só pode arbitrar, decidir sobre esta obra aqui. Cada um sobre si. Então, toda vez que o outro não consegue me enfraquecer, eu me fortaleço. Eu nunca saio de uma situação em que o outro não me enfraquece da mesma forma. Sempre saio fortalecido. Saímos, né? E ele conclui dizendo: quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, ou a nossa ideia a quem pensa diferente, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, ou de fazer com que eles acreditem no que eles não acreditam, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Tem a dar-lhes a mesma coisa que dá a nós: experiências, provas, oportunidades, desafios, sempre no intuito de nos melhorar, tanto a nós, quanto a eles, quanto a todos nós, não é? Deus tem muito a dar-lhes. Tempo e oportunidades. O tempo todo Deus faz isso. Desde sempre e para todo sempre. Recebamo-los, conclui o nosso querido Emmanuel. Recebamo-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Recebamo-los como irmãos e tenhamos certeza, estejamos convictos de que o Pai fará
o resto. Nos mantermos equilibrados muitas vezes exige o nosso silêncio, exige a nossa prece silenciosa e muitas vezes exige também a nossa distância, que não física, emocional, para nos preservarmos. Disse-nos Jesus que sejamos mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes, cuidadosos, a fim de não nos desequilibrarmos, já que, como somos espíritos ainda jovens, como ainda em perfeição, tem uma grande força nos nossos corações, adoecermos não é difícil. Então, vamos manter a calma, manter o foco em Jesus, buscarmos refletir sobre as suas lições e buscar a prece, porque nesse mundo conturbado, elevar a nossa vibração é palavra de ordem. Vamos orar? Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais essas oportunidades que nos chegam, Senhor, como a todos os nossos irmãos de humanidade, a fim de que possamos exercitar o uso do nosso livre-arbítrio, buscando fazê-lo da melhor maneira, Senhor. Abençoa o nosso anjo guardião que está sempre conosco. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos de humanidade que estão em sofrimento, revoltados, desesperados, desacreditados, desviados do caminho da Tua palavra, Senhor. Que a Tua paz possa estar conosco onde quer que estejamos, Jesus, com quem quer que estejamos. Lembramos ainda, Senhor, antes do final da prece, dos que se encontram adoentados ou com os seus afetos adoentados, ou que acabaram de perder um grande afeto, um ente querido. Abençoa, Senhor, os que estão doentes e os que estão desencarnando, os que estão chegando ao mundo espiritual. Abençoa os que ficam. Que a Tua paz esteja em nós, Senhor. Te agradecemos hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, queridos amigos, amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.